A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez. Você sabe que hoje já é a 7ª aula de 1 aos Coríntios, ok? Que faz parte da matéria Epístolas Paulinas 2. E eu quero que você saiba que para mim é motivo de muita alegria poder ser instrumento de Deus na sua vida. E eu espero que você esteja estudando em casa, que você esteja aprimorando lá na sua casa, estudando na apostila, estudando na Bíblia a respeito dessa epístola que é tão importante. Sabe que a Epístola aos Coríntios era uma epístola do apóstolo para corrigir muitos erros que estavam acontecendo lá. Eu costumo dizer, e nós vamos ver isso nas próximas aulas, quando nós ministrarmos Gálatas, que o apóstolo Paulo, ele corrige o excesso da igreja de Corinto no que eu chamo de libertinagem, e ele corrige lá nos Gálatas o que eu chamo de legalismo. Então, a Bíblia chama, e os teólogos e os estudiosos chamam de legalismo. Ok, então estamos aqui sendo instrumentos de Deus para trazer clareza, trazer entendimento daquilo que é a vontade de Deus para nós. Nós não estamos aqui apenas para poder sermos crentes do oba-oba. Não, há um propósito de Deus na nossa vida e nós vamos cumprir com esse propósito de Deus. Amém? Então, queria que você fechasse seus olhos, peça ao Senhor luz, peça ao Senhor revelação, para que Deus possa falar com você em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos diante do Senhor, para a tua glória, e declaramos a bênção do Senhor sobre esta aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, meus irmãos, então, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, se você ainda não abriu, 1 Coríntios, capítulo 13. Mas antes de falar do capítulo 13, eu quero finalizar mostrando para você que no capítulo 12, o apóstolo Paulo estava falando acerca dos dons espirituais. Sabe por quê? Porque os dons espirituais é que são usados e Deus nos usa para nós avançarmos e edificarmos a igreja do Senhor. Amém? Então, no capítulo 12, fala a respeito dos dons. Quando no capítulo 13, ele agora vai falar de algo muito interessante. E o que eu quero te dizer é o seguinte, que é muito, muito, muito bom. E eu passo, no finalzinho do capítulo 12, ele fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Olha, meus irmãos, olha que coisa interessante essa afirmação do apóstolo Paulo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Agora vai lá para o finalzinho do capítulo 13. Capítulo 14, olha como começa o capítulo 14. 14:1. Segui o amor. Olha, no final do capítulo 12, repara isso aqui é para você ver que é todo um contexto bíblico. Essa separação em capítulos foi o homem que fez. Mas no final do capítulo 12, o Senhor fala, o apóstolo Paulo diz, eu vou te mostrar um caminho. Aí ele fala do amor no capítulo 13. Quando chega no início do capítulo 14, ele fala, seguir o amor. Então, o que é amar? É seguir o amor. Então, o amor, na verdade, em outras palavras, o que eu quero te chamar a atenção é que o amor não é um sentimento. O amor ágape, pelo menos, não é um sentimento. Você sabe que na língua grega havia 4 palavras para amor. A palavra storge, que significava o amor aos animais, o relacionamento que nós temos com animais, tá certo? Storge. Depois nós tínhamos o eros, que era o amor sensual, relacionado com o relacionamento sensual, sexual. Nós tínhamos o philos, que é o amor relacionado à amizade. E, por último, nós tínhamos o ágape.
Só que, desde essa época de Coríntios, o ágape, ele não tinha essa conotação que o ágape tem hoje para nós. O ágape, nessa época, não era uma forma extraordinária, diferente, superior de amar. Não. E, inclusive, se eu te contar algo, você não acredita. Basicamente, de forma cotidiana, muitos irmãos, muitas pessoas naquela época, na Grécia, ou mesmo em Israel, eles usavam a palavra philos como sinônimo de ágape. Por isso é que você vai ver na Bíblia o Senhor perguntando, Pedro, tu me ágape? Pedro fala, eu te filos. Não, é porque Jesus já estava mostrando o que vem a ser realmente a verdadeira conotação que Cristo está introduzindo a respeito do ágape, mas Pedro não dava conta de entender isso. Tá certo? Foi na cruz é que o ágape passou a ter essa realidade. Então, eu quero ler rapidamente o capítulo 13. Bem rápido, acompanhem comigo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Eu gosto dessa palavra, se eu não tiver amor, é porque aqui é como se eu tenho amor ou não tenho amor, mas tem um detalhe, no original, essa palavra, ela inclui um segurar com firmeza. Então, você quer amar, você quer ter amor, então segura o amor com firmeza. Então é onde eu falo, amados, o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma pessoa, Deus é amor. E Cristo é a exata expressão de Deus, então Cristo é a exata expressão do amor. Então você tem que segurar Cristo. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. Então a coisa mais importante da nossa vida é amor, amém? É o ágape. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele, a partir do versículo 4, ele começa, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes e não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aí tem o versículo perfeito para a descrição do amor ainda, no versículo 7, porque isso é Cristo. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Por isso é que aí ele afirma, versículo 8, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba porque Deus é amor e Deus é eterno. Portanto, o amor é eterno. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento, ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, nós ainda somos imperfeitos, porque nós já temos o nosso espírito que está pronto, a nossa alma ela está sendo transformada e o nosso corpo ainda vai ser glorificado. Portanto, ainda não chegamos na perfeição. Aí ele continua, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuradamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Oh, glória a Deus, amém, meus irmãos? Então, deixa eu falar para você. Como eu disse, a palavra ágape, ela no início, ela não tinha essa conotação
poderosa, de um amor racional, de um amor altruísta, que é capaz de morrer, de sofrer por aquele que você decidiu amar. Sabe? Mas isso mudou com a cruz. Lá em Mateus, no capítulo 5, 43 e 44, você pode acompanhar comigo no slide. Mateus 5, 43 e 44 diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Então, está vendo como é que era o filos e o ágape antes da cruz, antes de Cristo? Amar o teu próximo. Você só ama quem ama você também. Você só ama quem te quer bem. Então, era um amor muito mais recíproco ao amor do outro. Mas olha o que ele continua dizendo: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Quem é que está falando? O amor. Cristo que é o amor. Olha o que ele está dizendo. Eu, porém, vos digo. A partir de agora, o ágape vai ter outra conotação. Ágape, os vossos inimigos, e orai pelo que vos perseguem. Uau! Agora, o conceito do ágape agora se tornou muito mais sublime, muito maior, muito mais intenso, que agora esse ágape é o amor altruísta. É por isso que o apóstolo Paulo afirma que o amor é muito maior do que os dons. Por quê? Porque toda e qualquer ação se ela for destituída do amor, não é nada para Deus. Nenhum serviço, preste atenção nisso, meu querido, nenhum serviço é maior do que o amor. Atos de misericórdia, uma dedicação sua, sem amor, não adianta. Olha, eu quero que você saiba que nada disso vai alegrar o coração de Deus. Sem amor, nada agrada a Deus, porque Deus é amor. E ter a fidelidade, por exemplo, de morte, ou pessoas que tentaram fazer coisas extraordinárias para Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha para serem queimados vivos, se isso não foi acompanhado de amor, nada aproveitará. Aí, a partir do versículo 4 que nós lemos, até o versículo 6, o apóstolo Paulo fala o que não é amor. Então, o que não é amor? Ele diz: o amor não arde em ciúmes, o amor não se aborrece com o sucesso dos outros, sabe? Nós temos que nos alegrar quando o irmão vai bem. Isso é amar, entende? Você não pode ficar com dor de cotovelo se um irmão consegue fazer o que você não consegue. Isso não é amor quando você tem esse sentimento negativo. O amor não pode ser melindroso, ele não se ofende facilmente, compreende isso? Sabe, o amor, ele evita o que é vergonhoso, o que é indecoroso, o que é desonroso, o que é indecente. O amor não combina com egoísmo. Você precisa deixar de ser egoísta. Sabe por que eu gosto do casamento? Porque o casamento, eu costumo dizer que o casamento é a escola para o céu. Porque antes do casamento, o meu amor normalmente é egoísta. O amor da minha esposa normalmente é egoísta. Aí nós casamos e agora esse amor não funciona no casamento. Aí nós temos que crescer para o ágape, o amor altruísta. Então, do versículo 7 e 8, o apóstolo fala o apóstolo Paulo fala o que é amor. O amor é benigno, o amor é paciente, o amor tudo sofre, o amor não recua facilmente diante da luta, do sofrimento, não. O amor é altruísta, não pensa em si mesmo, mas ele pensa no próximo, entendeu? Ele não pensa só em receber, ele pensa em dar. Foi por isso que Jesus falou, e o Senhor Jesus disse, é melhor dar do que receber. Agora tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar. Se você ainda não está aperfeiçoado no amor, você ainda não é maduro, porque a maturidade espiritual,
ela é representada por aquele que ama, que sabe amar. O amor, meu querido, então, é a única coisa que pode transformar a nossa infantilidade em maturidade espiritual. 1 Coríntios, acompanha no versículo 11 para mim. Capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por que que o apóstolo desistiu das coisas próprias de menino? Sabe por quê? Porque menino é egoísta. Toda criança é egoísta. Mas se você quer ser um cristão maduro, deixe o egoísmo de lado e seja alguém que verdadeiramente expresse o altruísmo na vida das pessoas, na vida dos irmãos e também dos ímpios da sociedade. Amém? E eu quero te dizer, no versículo 13, ele fala sobre a fé, a esperança e o amor. Então, o amor, ela é a maior virtude eterna. O apóstolo, no capítulo 12, falou a respeito da edificação e dos dons. Aqui, nós vimos o resultado dos dons. O resultado de toda a edificação da igreja é a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e o amor. Mas, no entanto, dessas três virtudes, o amor é o maior, é o maior. Sabe por quê? Porque ele vai permanecer eternamente. Por isso é que o apóstolo Paulo fala, olha, a fé vai deixar de existir, a esperança vai deixar de existir, porque vai chegar aquilo que é perfeito. A hora que chegar aquilo que é perfeito, eu não preciso ter esperança, já estou perfeito. A hora que chegar o que é perfeito, eu não preciso de fé, porque eu já estou perfeito, mas eu vou precisar de amor. Amor vai ser para o resto da nossa vida. Aleluia! Eu fico empolgado com o amor de Deus, principalmente porque eu sei que Cristo é essa bênção na nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Capítulo 14. No capítulo 14, não vai dar para eu ler todos os versículos com você por causa do meu tempo, mas se olha, leia em casa ele completamente. Mas tem alguns versículos que eu quero ler com você no capítulo 14. Versículo 3. Aqui ele vai voltar a falar de dons, tá certo? De dons. Por quê? Vamos relembrar. Havia uma confusão. Os cultos da igreja de Corinto eram desordenados, porque eles se empolgaram demais com o batismo do Espírito Santo e eles passaram a orar em línguas e todo mundo, mulher, homem, todo mundo só queria orar em línguas lá no culto e acabava que o culto virava um tumulto e as pessoas, a igreja não era edificada. Por que que eles apresentaram tantos problemas? Porque não havia edificação da igreja. Então, nós devemos reconhecer o seguinte, que o recebimento do Espírito não era chamado dom de línguas, mas era chamado de dom do Espírito Santo. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, naquele momento, isso até me acompanha a oração em línguas. Tá certo? Mas, na verdade, foi o batismo do Espírito Santo. Então, aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele corrige 3 pontos. O primeiro deles era o excesso do uso de línguas. O segundo problema, como eles achavam o máximo a oração em línguas, eles achavam isso o máximo. E aí, quando o Espírito Santo levantava alguém para profetizar, eles logo menosprezavam o dom de profecia, porque eles valorizavam muito a oração em línguas. Então o apóstolo vem corrigindo isso e ele fala, olha, você tem que entender que a profecia é extremamente importante para a edificação. Então ele reforça o propósito dos dons. Nós não estamos aqui só para brincar de falar em línguas, não.
falar em línguas é usado na edificação, mas a profecia é muito mais útil para a edificação da igreja. Por isso, a correção do uso do dom de línguas na igreja de Corinto, ele não estava relacionada às orações em línguas que qualquer um de nós podemos fazer, ou cantar, louvar ao Senhor em outras línguas, como todos nós podemos e devemos fazer. Por quê? Porque lá em Efésios, lá no capítulo 5, versículo 18, a Bíblia nos exorta a ser cheios do Espírito Santo, que falemos entre nós com cânticos espirituais. É maravilhoso. É maravilhoso ser cheio do Espírito Santo. Amém? E Efésios 6,18 nos exorta a ser sempre cheios do Espírito Santo. Lá em Judas 20, nós somos exortados a edificar-nos através do orar no Espírito Santo. Então nós somos edificados quando nós oramos em língua. Então percebe que o capítulo 14 volta a entrar no tema do capítulo 12, que é a edificação da igreja através dos dons. E aqui, no capítulo 14, o apóstolo Paulo reafirma, olha, o dom de profecia é superior ao dom de línguas. E por isso é que a chave desse texto é a edificação. Entendeu? Porque através dela nós podemos provar qualquer manifestação na igreja, se ela é carnal ou se ela é espiritual, porque Deus fala. Será, por exemplo, quando nós temos uma profecia, quando nós estamos edificando os irmãos, nós temos que avaliar pelo menos duas coisas. Será que essa edificação que nós estamos fazendo é em amor? Quando eu exorto um irmão, eu estou exortando o meu irmão em amor? Quando eu trago revelação para a igreja, essa revelação é acompanhada de revelação de Cristo, porque eu quero que você saiba que a coisa mais importante da igreja é a revelação de Cristo. Por isso, querido, é que nesse capítulo o apóstolo ensina a ter um equilíbrio entre a mente e o espírito. Na verdade, ele mostra que existe dois tipos básicos de edificação, que é a edificação da nossa mente e a edificação nossa no espírito. Então, por exemplo, usando esses dois dons como exemplo, na edificação pessoal, é a edificação do espírito. Daí nós oramos em línguas. Todas as vezes que nós oramos em línguas, eu estou sendo edificado no meu espírito. Às vezes eu ponho a mão aqui, mas não é aqui não. Aqui é a mente. É no espírito. Às vezes a gente representa assim, no nosso ventre. A edificação pessoal, então, é no espírito, por isso que é oração em línguas. Mas a edificação dos irmãos é a edificação da mente. Lá aqui no versículo 6, diz assim, agora, porém, irmãos, 14:6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vocês vão aproveitar? Se vos não falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ciência, ou de profecia, ou de doutrina, quer dizer, há um lugar para a mente na igreja. Há o lugar do espírito e há o lugar da mente. Amém, irmão? Por isso é que tem que haver esse equilíbrio, amém? A terceira coisa que eu quero reafirmar é a questão da ordem do culto da igreja local, que depois do versículo 26 até o versículo 40, ele reforça a necessidade da ordem no culto. Então, o objetivo do apóstolo era equilibrar o excesso de ministérios que haviam lá. Por isso, ele coloca limites. Olha, ele começa falando, quando um começar a profetizar, o outro senta. Quando começa a orar em línguas, se não tem ninguém, espere o outro que tem o dom de revelação para poder interpretar. Entendeu? Então, todos deveriam lembrar que os dons espirituais haviam sido dados por Deus. Para quê? Visando a edificação da igreja. Esse capítulo também é maravilhoso. Vamos para o capítulo
15. Vamos falar sobre a ressurreição. Você lembra que eu falei que também era uma das intenções do apóstolo trazer respostas a respeito da ressurreição? E já abre a sua Bíblia, 15, versículo 12. 15, 12. Olha o que está escrito. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Está vendo? Por que o capítulo 15 de 1 Coríntios foi escrito? Ele foi escrito para corrigir essa distorção aqui, ó. Havia crentes em Corinto que estavam afirmando não haver ressurreição. Ora, como é que pode, né? Como é que pode uma coisa dessa? Não vai dar para me ler todos os textos, eu vou mostrando na palavra, e tem alguns que eu quero ler e explorar com você a partir do capítulo 15, amém? Então, veja bem. Então, a ressurreição, antes de eu ler um texto aqui que eu acho muito importante, o versículo 10, eu quero te falar alguma coisa. Ressurreição, fala assim comigo, fato e importância. Fato e importância. Bom, vamos analisar o fato. Por mais que muitos não queiram, a ressurreição é um fato testemunhado e verdadeiro. Cristo ressuscitou, glória a Deus. Ele ressuscitou. Olha, o que é o verdadeiro evangelho, na verdade? O verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz e da ressurreição. Cristo ressuscitou. Então, Paulo, além de ser uma dessas testemunhas, além de ser uma testemunha, ele foi chamado para testemunhar e para anunciar o evangelho da cruz. Amém? Então, a ressurreição é um fato, meu irmão, ela é um fato. Agora, qual que é a importância? O apóstolo combate energicamente essa afirmação de que não houve ressurreição. Porque se nós dissermos que não há ressurreição, nós vamos anular o cristianismo. Porque essa é a verdade fundamental do cristianismo. Entendeu isso? Isso é que é importante. Então vamos avaliar rapidamente o aspecto negativo. No caso de, para a gente argumentar, o apóstolo Paulo usou cada um desses argumentos. Então, se Cristo não ressuscitou, então Cristo não ressurgiu. Ora, meu querido, se ele não ressurgiu, não temos um Salvador vivo. Passa a ser apenas um fato histórico de uma morte. Então, ele foi apenas um mártir que morreu e acabou. Tiradentes, no nosso país, foi um mártir. Cadê Tiradentes? Está morto. Agora, Cristo não. Cristo está vivo e ele está em nós. Então, se Cristo não ressurgiu, a nossa fé é em vão. Ela é vã, ela é inútil. Porque a fé cristã, na verdade, ela não abraça um menino num colo da mamãe, e nem um mártir pregado na cruz, mas a fé cristã, ela tem um Salvador vivo, que está sentado à direita de Deus. E o nosso evangelho, se Cristo não ressuscitou, ele seria falso. Por que o nosso evangelho seria falso? Porque, na verdade, a verdade central do nosso evangelho é a ressurreição de Cristo. Não basta ter apenas um evangelho. Nós temos que ter um evangelho com um Salvador que é vivo. E outra coisa, se ele não ressuscitou, nossos pecados também não foram purificados. Compreendeu? Olha lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 25, tem um versículo muito interessante. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui eu quero dar uma frase para você nunca mais esquecer disso. Deixa eu te falar essa frase.
A ressurreição é a prova que Deus aceitou o pagamento da dívida. A ressurreição. Qual que é a prova? Você poderia perguntar para mim, pastor, qual que é a prova que Deus aceitou o pagamento de Jesus lá na cruz? Eu te afirmo, a ressurreição. Amém? Então, isso é que é mais importante. Nós fomos justificados por causa da ressurreição. E também ainda no negativo, e se ele não ressuscitou, os santos que morreram no passado, está todo mundo, só tem uma memória deles, eles pereceram. E a nossa situação, infelizmente, ficaria lamentável, completamente sem sentido, uma vida sem esperança, desorientada. Mas eu quero te afirmar uma coisa, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, amém? E o que é que significa isso? Que Cristo ressurgiu como as primícias de toda a alma morta. De todos aqueles que já morreram, ele foi o primeiro. Assim como as pessoas, a humanidade morreu em Adão, mas em Cristo todos nós nos tornamos vivos, fomos vivificados. A Bíblia afirma que Adão foi feito alma vivente, nós somos espírito vivificante. Então, segunda coisa que eu quero te falar desse lado, desse aspecto positivo, Cristo ressurgiu, então todos podemos ressurgir com Ele. Eu e você iremos ressuscitar com Cristo. Para isso, eu queria, meus irmãos, que a gente lesse, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, rapidamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Que diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Sabe que trombeta que é essa? A 7ª trombeta. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens. Então isso aqui é a transformação daqueles que estão vivos. Tá certo? Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Deixa eu falar algo para você. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Cristo ressuscitou, ele foi as primícias daqueles que morreram. É por isso que o apóstolo Paulo em Tessalonicenses fala que nós iremos ressuscitar com ele, mas aqueles que estiverem vivos na época da sua volta serão transformados. Isso é que é maravilhoso. Então há uma ordem da ressurreição. Existe essa ordem, e a ordem é o seguinte: Cristo tem a primazia em tudo. Assim como ele teve a primazia do nascimento, nós temos a primazia com Cristo. Amém? Ele é as primícias dos que dormem. Aqui no versículo 23, diz assim, cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha que coisa interessante. Cristo já ressuscitou e todos os mortos em Cristo na sua vinda também ressuscitarão. Isso é poderoso e maravilhoso. Mas vamos avançar um pouco mais. E o método da ressurreição? Você sabe que uma coisa que é inevitável, é nós, e sublime de certa forma, é perguntar, né? Alguns vão perguntar, como que é, mas
Com que corpo que alguém vai ser transformado ou ressuscitado? Como que isso vai acontecer? Abra sua Bíblia, vai para frente, caminha um pouquinho, no versículo 40. Não vai dar para a gente ler todos os versículos, mas nós vamos encaixando os versículos aqui. Versículo 40 diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres. Olha aqui, corpos celestiais. Jesus, ele não teve um corpo humano? Sim ou não? Teve. Jesus teve um corpo humano, igual esse meu aqui. Mas hoje, a Bíblia não afirma que ele está assentado à destra de Deus? Com que corpo que ele está sentado à destra de Deus? Com um corpo celestial. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 40, ele fala, também há, do verbo haver, existir, corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Olha que coisa poderosa. Então, existe glória nisso. O que é mais glorioso? Você ter um corpo terrestre, terreno, ou um corpo celestial? É muito mais glorioso você ter um corpo espiritual. Então, essa expressão corpo espiritual, ela nos permite sustentar a ideia lá na ressurreição que vai persistir a individualidade, em outras palavras. Você que está aí assistindo essa aula comigo, você vai me encontrar lá no céu. Aí você vai falar, pastor, lembra daquela vez que o senhor deu as aulas de 1 Coríntios para mim? Ô, pastor, aquela época foi maravilhosa. Pois é, lembra de mim, você vai me encontrar lá no céu. É a individualidade, eu vou ter um corpo espiritual, vai ser cheio de glória. Vai ter cabelo, amém? Alguém pode dizer amém comigo? Vai ter cabelo, não vai ficar o corpo que vai envelhecendo, não. Haverá forma, haverá expressão. Cristo, ele expressa com o seu corpo espiritual hoje. E ele tem atividade também. Nós vamos estar trabalhando com o nosso corpo espiritual. Isso é maravilhoso. Mas só essas diferenças entre o corpo espiritual e o material terreno? Não. Existe diferença de essência. De essência é espiritual e o outro é material. De origem, um é do céu, o outro é da terra. Esse corpo aqui é da terra, mas eu vou ter o meu corpo do céu. De estado, incorrupção em lugar de corrupção. O que é a corrupção? Falei para você agora mesmo, está vendo aqui? Ó? Vai envelhecendo, tá certo? Mas o meu corpo celestial não vai envelhecer. Diga aleluia. Concorda comigo, vai ser uma bênção. E de um aspecto, hoje... Não é por nada não, mas eu pareço mais com Adão. O corpo físico, pareço mais com Adão. Mas a hora que eu tiver com o meu corpo glorificado, com quem que eu vou parecer? Eu vou parecer mais com Cristo. Então tem uma diferença de essência, de origem, de estado e de aspecto. Eu hoje, para a glória do Senhor, eu e você, cada dia mais, já parecemos mais com Cristo. Amém? Então... aqui também afirma que nem todos morreremos, né? Nem todos os crentes morrerão. Do versículo 51 até o 58 diz que nem todos morrerão. Por quê? Na segunda vinda do Senhor, haverá pessoas que estarão vivas sobre a terra e elas serão arrebatadas. Aqueles que serão arrebatados, eles não experimentarão essa morte. Eles já passarão para a vida eterna com um corpo glorificado. Amém? Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque teve o seu corpo transformado. Lá no versículo 53, vai para o versículo 53, afirma isso. Porque é necessário que este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
Oh, Deus. E quando, vamos terminar de ler? E quando, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, em outras palavras, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Oh, aleluia! Por quê? Porque agora esse corpo incorruptível não morre mais. Por que esse corpo aqui natural morre? Por causa do pecado. Mas quando nós tivermos um corpo glorificado, você pode estar certo de uma coisa, que a morte já vai ter passado, nós morreremos nada mais. 57, graças a Deus que nos dá vitória por meio do intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, portanto, meus irmãos amados, sedes firmes, sede firme, inabalável, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no nosso Senhor o nosso trabalho não é em vão. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vale a pena você sentar aí, gastar esse tempo assistindo essas aulas, vale a pena você estudar, vale a pena você se desgastar para ser instrumento de Deus na edificação da igreja, porque o seu trabalho em Cristo não é em vão. Antes de partir para o último capítulo, que é o capítulo 16, você vai me dar 5 minutinhos pelo menos, ou 3, para eu falar a respeito do versículo 10. Por que eu faço questão de falar a respeito do versículo 10, aqui de capítulo 15? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Essa palavra vã significa inútil, sem efeito. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que eu tenho para falar para você aqui nesse versículo? Aqui tem uma frase que eu falo que é a frase do crente vencedor. Qual é a frase do crente vencedor? É claro que essa frase que eu estou querendo dizer é um princípio. É um princípio. O crente vencedor não deixa a graça de Deus nele ser vã, ser inútil, ser sem efeito. Entendeu? Tem pessoas que recebem graça de Deus. A igreja de Corinto, ela tinha recebido muita graça de Deus, mas ela estava, por causa da bagunça, estava deixando aquela graça se tornar sem efeito na vida deles. Não havia edificação da igreja. Mas o apóstolo Paulo corrige isso para eles e fala: olha, pela graça eu sou o que sou, é muita graça de Deus o Senhor nos abençoar com a sua vida, com o seu espírito, é muita graça de Deus Ele ser esse amor que nós temos que seguir, é muita graça de Deus nós temos dons, Deus nos dá dons, nos capacita, uns têm habilidades para tantas coisas, há uma multiforme sabedoria de Deus em cada irmão. Um ora em línguas, o outro interpreta, o outro profetiza, o outro ensina. Compreendeu? Isso é poderoso. Não deixa a graça de Deus se tornar vã na sua vida. Amém? Para finalizar, eu quero ir lá para o capítulo 16, que eu vou te mostrar uma coisa. O capítulo 16 é o último capítulo do livro de 1 Coríntios. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai despedir. Ele despede, ele dá algumas outras orientações, ele faz saudações, mas talvez o melhor legado do capítulo 16 seja as decisões que o apóstolo Paulo tomava na vida dele, no exercício do ministério que ele fazia.
que fazia dele ser um homem vitorioso. O apóstolo Paulo foi um homem vitorioso, por isso ele disse, olha, eu sou o que sou, eu não tenho que tentar inventar algo a meu respeito, não. Ele sabia o que ele era e quem ele era, a identidade dele em Cristo. Mas aqui a gente vê no capítulo 16, versículo 5 a 7, algo interessante. Eu irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque eu não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então, isso aqui significa planejamento. Meu aluno amado e querido, seja um homem de Deus, seja um planejador, planeje a sua vida. Você agora está está fazendo esse curso, daqui uns dias você forma nesse curso, mas planeje o que você quer fazer com todo esse conhecimento que você recebeu de Deus, com toda essa revelação. Planejamento. Outra decisão maravilhosa que ele tomava, prioridade, versículo 4, volta para o versículo 4, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, há uma prioridade, se vocês querem que a gente vá, a gente vai. Eu vou ter isso como prioridade. Tenha prioridades na sua vida. Quero que você saiba que a sua vida será consagrada ao Senhor. Você pode ser um profissional liberal, você pode ser qualquer um tipo de profissional. Priorize o Senhor, priorize a família, priorize a igreja e você vai ser muito bem sucedido. E uma coisa muito interessante também aqui, do versículo 3 até o versículo 9, nós já lemos alguma coisa, no versículo 8, versículo 7, vou ler do 7 até o 9, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir, ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Olha a liberdade do apóstolo. Então, olha as decisões que ele tomava. Ele era alguém que planejava, ele era alguém que tinha prioridades na vida dele, mas tinha liberdade. Esse é o aspecto da liberdade. Olha o quanto ele era livre para ir, ele era livre para vir. E ele mostrou isso também na vida do Apolo. Olha no versículo 12, o que ele fala a respeito de Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Olha a resposta final. Mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Então não era da vontade de Apolo fazer a visita para os irmãos de Corinto agora, mas o apóstolo Paulo não falou nada dele. Qual que é a conclusão? Liberdade. E por último, olha o que ele diz. Versículo 7, no versículo 7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Se o Senhor o permitir. Outra decisão que o apóstolo Paulo tomava, submissão. Meus irmãos, eu encerro aqui 1 Coríntios. Eu falei de algumas decisões do apóstolo Paulo, como planejamento, prioridade, liberdade e, acima de tudo, submissão. Seja submisso à sua liderança, seja submisso, se você é mulher casada, seja submisso ao seu marido. A submissão é que te traz a graça de Deus para manifestar essa graça de uma forma tão poderosa na sua vida. Creia, creia. E faça como o apóstolo Paulo, não permita que a graça abundante de Deus que derramou tanta bênção, tantos dons na sua vida se tornem inúteis. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Hoje é o último dia de 1 Coríntios, estude, tá certo? Vai ser uma bênção você recapitular cada capítulo. E na próxima aula nós daremos início à segunda carta aos Coríntios.
Deus abençoe você e que o Senhor possa abençoá-lo ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.